Bem, então, hoje ficamos de entrar numa outra etapa da nossa discussão sobre culturas digitais e tecnologias educacionais. Só lembrando do encontro passado, nós falamos especificamente sobre tecnologias digitais, eh, falamos sobre a, a necessidade de pensar a tecnologia como uma interface e não como uma ferramenta. E lembrando que o que permeia todas as nossas discussões sobre ensino híbrido, educação nas culturas digitais, ecossistemas de aprendizagem, pensar as tecnologias educacionais, entendê-las como interface, é a ideia da colaboração. Então, o tempo inteiro, desde os últimos 2 encontros, nós falamos sobre isso, a necessidade de usar a tecnologia para as pessoas colaborarem, né? De produzir protagonismo, autoria. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas questões e entrar numa dimensão mais prática, né? De pensar um pouco dos aspectos de uso dessas interfaces. A gente vai falar de outros, mas hoje a gente vai falar de 2 que são bem úteis e que foram muito utilizados na pandemia, né? O Padlet e o Miro. O Padlet, que é uma, na verdade, uma interface de hipermídia também, que permite que você coloque uma série de linguagens ali e que promova interação. E o Miro também, que é um quadro de borda infinita, que você também pode fazer uma série de atividades e colaborativas, né? E também é um espaço de hipermídia. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas eu vou só compartilhar aqui rapidamente a tela com o Prezi. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, professor, estamos vendo. Ah, legal. Bem, então, e no nosso último encontro, falamos de alguns aspectos importantes da discussão sobre culturas digitais. E um dos últimos foi falar sobre as tecnologias digitais aplicadas à educação, né? Como a gente viu no encontro passado, a gente falou um pouco sobre a tecnologia como interface. Mas hoje nós vamos falar sobre alguns elementos que são importantes para a gente pensar também no uso dessas tecnologias, né? Que são esses elementos prévios que a gente precisa levar em consideração no momento em que pensa essas tecnologias, né? O que é que a gente deve escolher, como a gente deve, no momento que a gente está pensando em definir um ensino híbrido, o uso do ensino híbrido, o que é que a gente pode definir como um aspecto importante para orientar a nossa escolha metodológica, né? Então, que pergunta geralmente a gente precisa fazer no momento em que a gente está pensando nessas escolhas, né? Tanto para alunos da educação básica, quanto para alunos do ensino superior. Então, algumas perguntas, claro que são, eu elenquei algumas perguntas que são possibilidades, né? Cada um vai encontrar o seu caminho a partir do que pretende trabalhar e da percepção que tem de sua própria turma. Mas a primeira coisa é entender que turma é essa, né? Quais são as necessidades que essa turma tem. Então, para você escolher, bem, essa é a pergunta que faríamos em qualquer situação, tanto no ensino presencial quanto no ensino online ou na educação à distância, né? Mas em qualquer estratégia metodológica a gente tem que entender quem é o aluno e quais são as suas necessidades. Nesse caso especial que nós estamos trabalhando com culturas digitais, a gente precisa pensar um pouco nessas estratégias, né? Quais são as necessidades que as pessoas possuem. Claro que quando você fala nas necessidades, você também tem que pensar no perfil desse aluno e quais são os limites desses alunos para o uso de tecnologia ou não. Da mesma forma que professores e professoras têm dificuldades em usar a tecnologia e precisam desenvolver letramento digital,
os alunos também precisam. Então, se o sentido maior é pautar o semestre, o ano letivo na educação básica, pelo uso de, permeado de tecnologia, né? A gente precisa promover esse letramento com os alunos. Né? Para isso, claro, você parte do princípio de que o professor já tem uma base para fazer isso. Então, é importante a gente sempre se perguntar quem é esse aluno, como é que eles poderiam aprender mais e melhor e que estratégias de ensino eu vou utilizar. Né? Claro que isso vai ser definido também pelos conteúdos que você vai elencar, o que é que eu vou trabalhar, e eu tenho que pensar como é que eu vou avaliar, se eu vou usar, se eu vou pensar nos alunos utilizando tecnologia, eles não vão utilizar tecnologia por utilizar. Eu tenho que, na verdade, promover também um processo de engajamento em torno desse uso. Então, eu preciso colocar essa possibilidade, mas colocar também a possibilidade desse uso ser utilizado para avaliação. Então, isso é importante, né? Esse uso vai ser utilizado para avaliação e uma forma também dos alunos se envolverem mais com a utilização das interfaces digitais. Né? Agora, eu preciso dizer uma coisa que eu já falei no curso, né? O que é que eu quero que os alunos atinjam? Que habilidades? Como é que eu vou avaliar? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei em dois momentos que tem duas expressões que são muito utilizadas nas culturas digitais e na educação, na pedagogia, né? Para traçar essas estratégias. Alguns autores e autoras falam em consigna. Consigna é exatamente a possibilidade de esclarecer ao aluno qual é o sentido daquela atividade, qual é o sentido daquele uso. Então, se eu estou utilizando algo, se eu estou utilizando uma estratégia metodológica, se eu estou utilizando um elemento que é importante, ou se eu estou, por meio dessa estratégia metodológica, do uso de uma interface digital, definindo um processo de desenvolvimento de atividade, eu preciso explicar o que é isso, né? Para que serve, né? O que é que o aluno vai atingir com isso, que tipo de habilidade e competência ele ou ela vai desenvolver. Então, é preciso levar isso em consideração, né? Quais as tecnologias que vão ajudar com esses conteúdos e desenvolvendo essas habilidades? Você tem várias, né? O curso vai ser totalmente online, o curso vai ter atividade síncrona, assíncrona, vai ser híbrido, né? Aquela ideia da sala de aula invertida, eu tenho a minha sala na educação básica, no ensino superior, mas eu vou criar um ambiente usando o Padlet, né? E lá no Padlet eu vou deixar textos, vídeos, áudio, atividades, provocações, problematizações, enfim. Então, vai ser um espaço virtual para que os alunos também colaborem. Então, eu tenho que definir qual é a estratégia que eu vou utilizar. O que é que eu vou mobilizar para executar isso? Eu vou usar recursos educacionais abertos, que eu falei para vocês, vídeos, podcast, mapas mentais, o Padlet. Então, é importante a gente levar isso em consideração, né? No momento em que a gente está pensando nisso. E o que é imprescindível? Você usando ensino híbrido, ensino online, educação à distância, é você ter a possibilidade do aluno sempre tirar dúvida. E ainda que você faça aula síncrona, como a gente está fazendo aqui, aqui é um exemplo de aula síncrona, ou assíncrona, você produz um vídeo, uma videoaula de 5 minutos, 10 minutos, e deixa lá no Padlet. Tem algum conteúdo que você não trabalhou bem na sua sala de aula e você quer aprofundar algum aspecto, um conceito, etc., você produz o material, deixa lá no Padlet, ou se estiver utilizando o Moodle, deixa no Moodle, ou se estiver usando o Google Sala de Aula, deixa o link no Google Sala de Aula, enfim, o aluno vai consumir essa atividade, né? Mas mesmo assim, mesmo que ela seja assíncrona, você precisa sempre dar o feedback e estar disponível para dúvida desses alunos em algum momento. Esses alunos precisam tirar dúvida nessa atividade assíncrona também. Peraí, que tem gente, eu acho que querendo entrar, deixa eu botar para dentro aqui. Ah, não. Ixi, tem sim, muita gente. Então, deixa eu voltar aqui para as culturas. Então, nessa comunicação, nesse processo, né, o que é importante é você definir isso. Você vai ter uma comunicação tanto síncrona como assíncrona.
não dá para dar aula só síncrona, como a gente está aqui. Mesmo quando a gente está dando aula síncrona, a gente precisa criar estratégias para que os alunos participem, né? Que eles colaborem. Né? Claro que na assíncrona isso é mais fácil, mas na síncrona você tem que quebrar a aula e possibilitar essas atividades, né? Então, na pandemia, isso era muito comum. O professor e a professora, às vezes, ele queria dar 3 horas de aula síncrona, só ficar falando e passando vídeo. Os alunos não interagiam, né? E isso era muito cansativo. A gente dizia, ó, o máximo recomendável são 2 horas e tenta permear a aula com atividades que os alunos possam participar. Deixa eu botar a gente para dentro aqui. Então, nesse processo de comunicação síncrona e assíncrona, nessa definição da aula, né, nessa definição lá anteriormente de quem é o meu aluno, o que é que ele sabe, lembra que a gente falava dos conhecimentos prévios? Um dos elementos importantes na definição desses conhecimentos prévios é criar estratégia para que os alunos interajam, mesmo na aula síncrona. Por exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui de... vocês estão vendo aí o Mentimeter, né? Que tem uma pergunta aqui que eu fiz para vocês para a gente ver um exemplo de possibilidade de trabalhar com aula síncrona. Aí eu vou pedir, como a gente não está... Eu vou pedir para vocês... a gente tem 2 formas, né? A gente pode... Vocês estão vendo esse QR Code aí na tela, não estão? Na verdade, não, professor. A tela, pelo menos para mim, não mudou aqui. Continua. Para mim também não. Não mudou, não? Espera aí que eu vou... Não, está passando um slide só. Deixa eu ver se eu botar alguém para dentro aqui. Deixa eu ver se eu compartilho de novo. É porque o Prezi, ele não... Compartilha aqui, peraí. Pronto. Vocês estão vendo agora aí o QR Code, né? Sim, sim. Sim, agora está aparecendo. Pronto. Aí vocês podem botar uma forma de... Essa é uma enquete. Essa plataforma é a Mentimeter, que é uma enquete que você pode utilizar para fazer sondagem, enquete, pesquisa, discussões, debates. Você botar... Se vocês colocarem o celular de vocês aí, apontarem o celular para o QR Code, ele vai levar para uma enquete. Ver se vocês conseguem apontar. E entrar. Professor, para mim ainda não apareceu o QR Code. Não sei se é por conta da internet. Tá, pode ser a internet, que apareceu para outras pessoas. Ele apareceu um QR Code, aí você tenta... Alguém já conseguiu entrar? Eu queria que você me explicasse. Aponta o quê do celular? A câmera do celular. Aponta a câmera do celular, aí ela vai abrir um linkzinho na tela, aí você clica nesse link e entra. Essa é uma forma. Depois eu vou dar uma forma no site. Alguém conseguiu pelo QR Code? Estou conseguindo. Entrei. Tem o questionário. Quais são as maiores dificuldades para utilizar as interfaces responde digitais? aí. É uma resposta curta, só para a gente ter ideia do uso da ferramenta. Quem conseguir entrar. Aí tem outra possibilidade também, que é usando... Deixa eu voltar aqui. Que é usando esse link. Vocês estão vendo... Está dando para ver essa outra página com um linkzinho? Ou ainda está no QR Code? Está no QR Code, professor. Pronto, deixa eu sair, é porque...
tem uma outra forma, que é a gente entrar aqui, ó. Vocês entram nesse site, nesse link da votação aqui, ó. Vocês botam no navegador de vocês, www, que está aqui embaixo, .mente, deixa eu ver se eu aumento aqui, bota isso aqui. Espera aí que eu volto. Você corta isso aqui. Espera aí um instantinho. Amanhã eu vou fazer um lanchinho bem bom. Aqui, ó, www.mente.com. Tá aqui pra você. Fica adiantando não, né? Não, eu vou fazer de manhã. Porque lá ainda esquenta ainda. Tem que ajeitar a vasilha, né? Mas não é difícil. Quem não conseguiu entrar pelo QR Code, entra por esse, abre uma outra aba do... Tem alguém com o microfone aberto aí, não? Deixa eu fechar aqui, peraí. Eu comprei essa garrafa, veio essa dentro dela. Tá dando eco. Fechar. Professor, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Dayana e eu estou com uma dúvida. Na verdade, eu entrei um pouquinho atrasada na aula e a respeito das horas que a gente tem de estudo, né? A não ser as aulas de encontro virtual com o senhor, eu não... Dayana, a gente está numa atividade agora. Quando estiver finalizando, eu repito, tá bom? Perfeito, obrigada. Não se preocupe não, que eu vou repetir. Assim que a gente estiver finalizando, eu vou repetir tudo. Fique tranquilo. Então, pessoal, tem um link aí, ó, www.mente.com/ALSN7GK. Para quem não conseguiu entrar pelo QR Code, 6i59K. Pode entrar por aí e votar. É uma enquete, na verdade, só para mostrar como é que o Mentimeter funciona. É uma possibilidade de... Tem como mostrar repetir o Tá endereço? Tá no texto, na tela, aqui embaixo, link de votação. Ah, tá. Tá vendo? Já vi. Tá, já vi. www.mente.com, tá aí na tela, /ALSN 7GK 6i59K. Aí entram lá só para vocês votarem, para vocês verem. À medida em que vocês votam, aparece na tela o resultado. Deixa eu só mostrar. Só vou compartilhar o resultado das pessoas que estão votando aqui. Professor, eu estou com dúvida de como votar. Pode Porque falar. tem lugares para colocar alguma coisa que eu não sei colocar. Em cada campo você bota uma resposta. Pode botar uma só, pode botar 3 respostas, se você quiser. Curtas. Vocês estão vendo na tela aí as respostas já? Tá vendo? Ó, 21 pessoas já responderam. Você pode também entrar por esse... As pessoas estão respondendo, já tem 23 respostas. As respostas vão aparecendo aqui em tempo real. Então, eu posso entrar pelo Mente... Hein? Boa noite, professor. Tem como colocar um endereço aí? Porque saiu, eu estava tentando escrever, passando de tela, e não consegui pegar o endereço completo. Pronto, você pode entrar aqui. Ó. Tá vendo essa tela branca que tem as respostas? Eu também não consegui. Vocês estão vendo essa tela branca com as respostas? Ô, professor, Sim, na estou última ouvindo. coisa de... Pronto. Aqui em cima tem mente.com. Você entra no Mentimeter e pode usar esse código que está aqui, ó, 166-6416. Ok. Mantém na tela, por favor. Obrigada. Está aqui na tela, aqui em cima. É porque tem várias formas de você entrar. Eu estava mostrando para vocês. A primeira foi o QR Code.
Às vezes você está fazendo um slide, você pode baixar o QR Code e botar no slide uma votação. Pode ser online, como a gente está fazendo aqui, mas pode ser de forma assíncrona. Imaginemos que eu vou ter aula com os alunos sexta-feira, quero fazer uma enquete para saber o que é que eles pensam de um determinado tema ou de uma determinada discussão, e aí eu posso escolher, faço as minhas perguntas, posso mandar até o link pelo WhatsApp, eles podem responder pelo WhatsApp. Na aula de sexta eu posso apresentar o resultado, mas previamente eu já sei o que é que eles pensam. Ou posso fazer ao vivo, se eu tiver numa aula online como essa. Se eu tiver numa sala de aula presencial, eu posso fazer também. Eu pego, gero a pergunta, se eu estou com a TV mostrando, pego o link e mando para o WhatsApp do grupo da turma e eles respondem na hora também, como vocês estão fazendo aqui agora. Então, você pode fazer tanto a resposta QR Code, pelo endereço que eu mostrei para vocês, ou aqui, você clicando no Mentimeter, mente.com, e botando o código, que é o código dessa pergunta. Diga, André. Eu não entendi essa ferramenta. Como é que a gente cria esse QR Code? Você não cria, ele é automático. Eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco eu mostro como é que ela funciona. Eu só vou mostrar, eu estou mostrando o resultado, que é essa enquete aqui. Então, a enquete ela fica online. Então, quais as suas maiores dificuldades para utilizar interfaces digitais? Alguém colocou aqui, plataformas gratuitas. Imagino que encontrar plataformas gratuitas. Falta de detalhamento, opções fáceis para alunos, domínio da plataforma, falta de conhecimento, gratuidade de plataforma, também ela respondeu. Internet lenta, Teams só para app no celular. Essa ferramenta está aqui, ó, se chama Mentimeter, ela está aqui em cima. Ela é uma ferramenta que você pode utilizar para várias coisas, não só para levantamento prévio, mas para fazer pesquisa, para debate. Esse resultado que eu estou mostrando aqui é um resultado em nuvem. Você pode mostrar em nuvem, mas você pode mostrar em barra, tem várias formas, eu vou mostrar daqui a pouco. Algumas pessoas botaram no domínio de tecnologia. À medida que você vai respondendo, nós já tem 39 respostas, a nuvem vai se modificando. O que está em maior destaque, falta de treinamento, é porque quando a palavra se torna mais recorrente, ela vai se destacando, né? Então, aí, ó, duas coisas se destacam nessas respostas. Internet de qualidade e falta de treinamento. Então, que é um pouco que a gente discute sobre letramento digital. A vantagem dessa enquete é que as pessoas, você pode fazer isso de forma assíncrona. Eu posso mandar o link para a pessoa responder depois, não? Ela não tem internet em casa, ela pode responder quando chegar na escola, né? Ela não tem celular nem computador em casa, ela pode entrar na escola e se a escola tiver um laboratório, ela pode acessar o computador com um endereço, ela entra lá e responde. Então, você tem várias possibilidades de mobilizar a turma para responder as enquetes, né? E aqui você apresenta o número de respostas. Aqui já tem 41 respostas, né? Então, opções fáceis para os alunos, fazer card, manusear a tecnologia, enfim. As pessoas têm algumas respostas que são parecidas, né? Mas todas gravitam em torno da dificuldade de formação do letramento digital e do acesso à qualidade. Aquilo que a gente falava no primeiro dia, né? A questão da cidadania digital, das pessoas terem acesso a isso, acesso a essas possibilidades, né? Ver se tem alguém para entrar aqui, admitir todos. Então, o Mentimeter está associado àquela... Essa estratégia que eu estou falando para vocês, ela pode ser utilizada no meio de uma aula, numa aula online, uma aula síncrona. Aqui mesmo ele está dizendo, ó, tem 24 pessoas usando a plataforma aqui, ó. Tem 24 aqui embaixo onde está o cursor. Ela diz quantas pessoas estão ali e essas 24 pessoas produziram 43 respostas. Então, é uma possibilidade de uso
de uma tecnologia que vocês podem gerar engajamento dos alunos, né? Só voltar só para mostrar uma outra coisa. Professor José Augusto, essa plataforma pode ser aplicada também como uma atividade assíncrona. Você falou da sala de aula invertida, eu pensei, por exemplo, né, eu estou ensinando teoria da história, eu posso mandar um link e dizer assim, vocês entrem nesse link e estabeleçam as 3 dificuldades que vocês têm com essa disciplina. Seria uma atividade... Né? Você pode ser tanto assíncrona quanto síncrona, você que vai definir. Mas você pode dizer, bem, eu quero saber o que é que eles sabem sobre um determinado conceito, de uma determinada teoria. Aí eu faço uma pergunta e compartilho com ele. Eu quero saber o que é que eles sabem sobre determinado autor ou autora, sobre determinada discussão. Isso é importante para saber se eu vou caminhar nessa discussão ou não, ou se eu vou sair do básico. Então, vocês estão vendo aí a plataforma no novo slide ou ainda estão na... Vocês estão vendo aqui no novo slide? Estamos vendo. Então, quando eu clico aqui em novo slide, você está vendo que ele apresenta várias possibilidades. Ele apresenta a resposta em múltipla escolha. Essa palavra nuvem foi a que a gente estava usando, né? Em escala, aberto, que abre umas caixas de respostas, perguntas e respostas, classificação, questionário. Então, tem várias formas de você obter essa resposta. Eu selecionei a nuvem, né? Mas você poderia selecionar qualquer outra. Então, quando eu seleciono o slide, eu posso inserir imagens. Então, eu posso gerenciar o resultado aqui, né? E baixar os resultados de uma enquete para saber... eu clico em ver resultados e aí eu gero... Estão vendo essa página dos resultados? Estão conseguindo ver a página? 24 votantes. Não estou vendo, não. Porque o Teams eu tenho que participar. Só está aparecendo a nuvem. É o Teams que tem que participar. Aqui, ó, vou mostrar agora aqui. Ó. Essa página aqui do resultado, tá vendo? Quando você clica em resultado, ele mostra quantas pessoas participaram. Eu estou no plano aqui gratuito, né? Você pode fazer o plano pago, né? Mas eu posso fazer o download das respostas. Então, eu tenho uma série de possibilidades. Então, isso é bem útil, porque às vezes eu estou numa sala que eu quero fazer alguma enquete, a enquete pode ser um elemento para provocar o debate. Por exemplo, aqui eu fiz outra pergunta para vocês e vou... Ó, aqui a nossa já são 44, mas aí resposta. Eu fiz outras. Quais os benefícios decorrentes do uso de tecnologias digitais na educação? Estão vendo aí? Sim, estou vendo. Pronto, vê se vocês entram para responder. Mas o que é que vocês vou acham? Entrar como? Como é que eu vou entrar aqui? Não apareceu o QR Code, não. Da mesma forma. Espera aí que eu vou gerar. Deixa eu sair aqui. Deixa eu fechar essas páginas. Só uma dúvida. O nome dessa ferramenta é Mentimeter, é? Está fechado seu microfone. Clica no... Né, você vai direto para ela, bota no Google Mentimeter, você abre, você faz um cadastro simples e pode usar. Ela tem uma, como eu disse, uma interface simples e gratuita. Né? Claro que no gratuito você tem limite de slides, eu acho que você só pode botar 2 de perguntas. No pago você não tem limite, né? Você pode perguntar quantas vezes você quiser. Mas na versão
na versão gratuita você tem um limite. Aqui uma outra enquete que eu vou abrir aqui, compartilhar com vocês. Espera aí. Para vocês experimentarem. De novo, deixa eu parar aqui de compartilhar essa enquete. Ó, aqui eu já vou compartilhar, você tem essa, você pode entrar direto pelo, você pode botar mente.com e botar o código de votação que está aqui. Tá dando para ver na tela? Vou baixar aqui. Sim. O código de votação. Aparecendo. Peraí, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar aqui. Pronto, o código de votação. Ou você pode ir de novo, você pode ir pelo QR Code. Deixa eu compartilhar o QR Code. Tenho que parar e compartilhar de novo. Ó, um novo QR Code aqui, ó, para vocês irem pelo apontar o celular. Aponta o celular de novo para o QR Code e entra para fazer essa segunda votação, para vocês experimentarem de novo. Estão vendo aí o QR Code? Sim, pessoal. Pronto. Entra nesse Eu estou vendo quais os benefícios decorrentes do uso da tecnologia digital na educação. É esse? E é isso. O que é que vocês acham que seria que traria como benefício? Claro que é uma percepção, pode ser de senso comum, pode ser de leitura, pode ser de quem já usou, mas só para saber se é um exemplo de uma outra pergunta. Ó. Usando tecnologias, quais seriam os benefícios? Quais seriam as possibilidades? Aí entra lá e vota, é a mesma coisa também. Ela vai gerar, você pode entrar pelo link aqui de votação, botar o mente.com e botar esse código de votação, 1661-6416, ou ir direto pelo link que está aqui embaixo, www.mente.com/ALSN 7GK6I59K. Pode ficar no QR Code. Tá, mas aí a gente deve ter... Alguém deve estar perguntando, tá, mas André perguntou, como é que eu vou gerar esse QR Code, né? Como é que eu posso fazer? Bem, a gente vai ver... deixa eu ver a votação aqui, que vocês estão fazendo, se alguém já entrou. Ó, na segunda também, ó, já tem 6 pessoas na plataforma, já tem 14 respostas. Não consigo entrar. Usa esse, mente.com aqui em cima, e esse código, 1661-6416. Professor, você vai explicar como a gente cria depois desse QR Code? Sim. É algo que eu quero aprender. O QR Code é automático, você não cria, não. Ele aparece, mas eu vou mostrar aqui já já. Já tem 18 respostas, ó, as pessoas falando, ó, realidade dos alunos, acesso ao conhecimento, contato com imagino, outras culturas, facilidade e menos custo, praticidade e autonomia do aluno, rapidez e praticidade, entrosamento com o aluno, acessibilidade, novos conhecimentos, aumento do interesse dos alunos. A gente já tem 12 pessoas na plataforma, na enquete. Aí ele vai mostrando aqui embaixo, ó, o número de pessoas na enquete. Tem 12 pessoas. E aqui, o interessante é que você usa isso para fazer muitas coisas. Né? Você pode ter feedback em relação a isso. Você deu uma aula, ou fez uma discussão, ou fez um experimento e quer perceber quais as dificuldades que os alunos têm diante daquele experimento que você fez, se você trabalha num laboratório.
Enfim, e aí você faz uma enquete e manda essa enquete para ter um feedback dos alunos. Em relação à aula de hoje no laboratório, quais as principais dificuldades que vocês apontariam para o entendimento do experimento, ou daquele tema, ou do que quer que seja? Aí as pessoas vão responder. Então, você tem um feedback, é uma possibilidade de você saber o que é que os alunos, quais foram as principais dificuldades. Então, você pode fazer muitas coisas aí, desde fazer o levantamento prévio sobre um tema, desde ter um feedback sobre uma determinada discussão, ou uma aula, ou um experimento, ou um projeto, ou uma pesquisa, ou você tem um grupo de pesquisa na universidade e você quer saber, de repente, você quer sugestões das pessoas, o que é que você acha que poderia ser feito para melhorar o entrosamento no nosso grupo de pesquisa, ou nas atividades? E aí as pessoas vão responder essa enquete e você vai ter uma visão dos participantes, né? E, ao mesmo tempo, você pode pegar essa enquete e publicizar para todo mundo ver o que é que as pessoas estão pensando, o que é que estão sugerindo. Então, você promove um engajamento maior. Agora, já tem 17 pessoas nela respondendo. Já tem 27 respostas de 17 pessoas. Tá? Então, o Mentimeter é bem interessante para você fazer uma série de coisas e, como eu disse, você tem várias possibilidades. Como é que eu faço? Aí eu vou parar de compartilhar essa tela para mostrar uma outra possibilidade aqui. Como é que você abre, né? Como é que você gera o Mentimeter? É bem simples também de você criar. Né? Criar uma nova apresentação, na verdade. Quando você vai... Deixa eu abrir aqui, ó. Rapaz, quando você entra no Mentimeter e faz o cadastro, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar rapidinho. Ó, tá vendo aqui essa tela? Essa é a tela quando você entra logo. Você já fez seu cadastro, tá vendo o JA aqui aparecendo o meu. Eu já entrei, já fiz minha conta, meu login, eu tô aqui, José Augusto, meu JA aqui. Aí eu vou criar uma nova apresentação. Pronto, gera uma nova apresentação. Aí eu vou pegar ele tem, eu posso, quando eu gero, vou voltar aqui, ó. Quando eu gero uma nova apresentação, ó, nova apresentação. Vocês estão vendo aí, gente? Vocês estão vendo, pessoal? Alguém me diz. Sim. Beleza. Então, quando vocês geram uma nova apresentação, veja que eu estou na versão gratuita. Ele está perguntando assim, aqui se eu quero fazer upgrade aqui. Para 30 ou 50 participantes, ou 50 utilizações do Mentimeter por mês. Então, eu gero uma nova apresentação. Eu posso usar modelos que já estão formatados aqui, tá? E eu posso usar o slide em branco. Quando eu clico em branco, eu posso usar a nuvem que eu tinha usado. Ele aparece todo em inglês. Aí o que é que eu faço? Clico no botão direito do mouse e peço para traduzir para o português. Pronto, vai ficar mais fácil na utilização. Né? Então, você pode fazer isso em qualquer plataforma. Qualquer plataforma possibilita isso. Então, eu gero uma nova apresentação, clico no slide em branco e escolho se eu quero utilizar ranking, escala, múltipla escolha, enfim. Aí eu vou pedir para usar de novo, mostrar como a gente estava usando. Deixa eu voltar. A nuvem. Então, uso a nuvem. Na nuvem, ele vai aparecer aqui pergunta. Você pode, claro, ainda mudar. Depois que você escolhe, você pode mudar. Até o primeiro slide pode ser em nuvem, o segundo pode ser em escala, ou usar escala, o terceiro pode ser em classificação. Mas, quando eu uso, eu faço minha pergunta aqui. Vou pegar uma pronta. Vou pegar uma aqui da área de história, que já está. Qual o sentido da palavra colonização para você? Imaginemos que eu estou dando aula lá para os meus alunos
no 6º ano, na 5ª série, enfim, dando aula de Brasil. Estou falando de final da colonização e quero saber se os alunos já dominam o conceito de colonização. O que é colonizar? O que é colonização? Né? Eu quero saber. E aí faço a enquete. Pronto. Eu adicionei a pergunta, eu defino as entradas por participantes, né? 4, 5, né? Quantas as possibilidades de respostas, se eu quero uma só, se eu quero que ele responda 2 ou 3, né? Eu posso ativar, tá vendo aqui, ó, ativar vários envios. Eu posso ativar, aqui está sem ativar, você só envia uma vez. Mas se eu clico em ativar vários envios, eu possibilito que a pessoa entre várias vezes e ela respondeu 3 vezes, depois ela vai entrar, vai responder mais 3 vezes. E aqui eu posso botar uma imagem, né? Eu posso pegar uma imagem já do próprio Mentimeter, eu clico aqui, ó, ele oferece uma biblioteca de imagens. Eu boto o tema, vou botar lá, educação. Pronto. Aí ele vai aparecer... Professor, eu posso tirar uma dúvida? Diga, pode falar, pode perguntar. É que você disse que para colocar em português você apertou no mouse, mas eu que não uso o mouse, faço como no computador? Se você usar a tela, aí para eu te mostrar aqui você sem ver, não dá, mas se você usar o touchscreen do computador, você tem que segurar, geralmente é em cima, você segura o touchscreen com a mão em cima e clica embaixo, depende da configuração do seu notebook, mas tem uma forma de você fazer isso. Como é? Repita de novo, por favor. É porque não dá para te mostrar, não tem o touchscreen, ele tem um atalhozinho que você segura nele, é como se você pressionasse ele e clicasse do lado direito. É porque o meu touchscreen não está funcionando, eu não lembro o atalho para você fazer, como se você clicasse no botão direito do mouse. Mas você tem como fazer isso. Bem, eu volto, se você tiver dificuldade depois eu te falo, André. Mas aí, quando eu clico aqui embaixo, onde tem imagem, eu posso adicionar uma imagem. Eu posso adicionar uma imagem do meu computador, uma imagem da biblioteca de imagem dele. Eu botei o tema aqui, escola. Aí apareceu essas várias possibilidades de imagens sobre escola. Eu posso escolher qualquer uma. Essa imagem vai para ilustrar meu slide. Ou eu posso usar um GIF. Lembra que no meu segundo slide tinha um GIF animado de alguém usando o celular? Então, eu posso usar um GIF aqui, ele vai aparecer animado lá. Eu posso fazer, a depender do tema, não vai ter tema para tudo. Ou eu posso fazer um upload de uma imagem no meu computador. Se eu vou usar uma imagem do meu computador, o ideal é que eu pegue imagens de domínio público. Se eu vou utilizar essas imagens para publicizar. Você tem alguns sites de domínio público, por exemplo, Pixabay, esse aqui, ó. Acho que não tá. Vocês estão vendo ainda o Mentimeter, né? Isso, professor. Esse Teams. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Você pode usar para imagens públicas, se você quiser imagens de domínio público, você tem esse site, ó, pixabay.com. São imagens gratuitas. Tem imagem paga também. Aí você pode baixar uma imagem gratuita. Imaginemos que eu quero baixar uma imagem para o meu slide, uma escola antiga, uma imagem para compor o meu slide. E aí vou numa sala de aula antiga, e aí vou buscar uma imagem, essa é paga, tá vendo? Mas eu vou atrás de outras que imaginemos que eu vou pegar uma imagem de uma sala de aula que represente o que eu estou querendo. Eu vou pegar qualquer um a título de ilustração. Pronto. Aí eu pego a imagem, faço o download e deixo lá no meu computador. Depois eu pego e jogo no slide do Mentimeter. Essas imagens do Pixabay são imagens de domínio público, que são gratuitas. Tem algumas que são pagas. Isso para dizer que... Deixa eu voltar lá para o
a biblioteca que eu estava mostrando para vocês. Eu posso usar uma imagem. Então, eu vou pegar uma imagem de uma escola. Vou ver aqui se tem uma imagem. Eu vou pegar de escola. Vou pegar de história. Vou botar aqui história para ver o que aparece. História. Vou pegar uma imagem. Vou botar aqui. Imagem. E aí a imagem vai lá, eu posso botar um quadrado perfeito, uma forma livre, vou botar a forma livre como estava. Escolho a imagem, ela vai para o meu slide. Pronto, ela vai aparecer aqui. Quando eu faço minha pergunta, ó, a imagem está aqui, tá vendo? Eu tenho aqui em cima. Vocês estão conseguindo ver aqui, né? Qual o sentido, o slide com a imagem aqui do lado? Estão vendo, pessoal? Olá, alguém aí? Sim. Vou voltar aqui. Sim, professor. Pronto. E aí você tem, aí vem a questão, você pode compartilhar, como eu fiz com vocês. Aqui, Andréa, o QR Code, você não gera, ele é automático. Quando eu clico em compartilhar, fiz os meus slides. Aqui eu fiz um só para mostrar, mas eu posso fazer 2, 3, 4. Depois que eu faço, eu posso compartilhar. Se eu for usar de forma síncrona, ou assíncrona, não importa. Eu vou compartilhar. Clico em compartilhar e eu tenho essas formas. Eu tenho baixar o QR Code, que é uma possibilidade, né? Eu estou mostrando. Eu tenho esse link, que é o link padrão aqui de votação, ou eu tenho um código de votação que está aqui em cima. Esses códigos, aqui ele diz, é válido agora e expira em 2 dias. Então, se eu fizer uma enquete como essa, para qualquer fim, eu tenho que saber que o link só vai ter validade por 2 dias. Eu mando para os alunos. Mas quando eu gero o slide aqui e clico em compartilhar, ele já dá a opção de baixar o QR Code ou esse link. Eu posso copiar o link aqui, ó, link de cópia. Eu clico aqui e mando pelo WhatsApp. Entro no meu WhatsApp web aqui e entro no grupo dos alunos e mando o link. Né? Eu posso baixar o QR Code e botar o QR Code no slide. Mas o ideal é, se você vai usar o WhatsApp, você clica no link e manda pelo WhatsApp. E ainda tem uma outra forma. Quando eu apresento aqui, quando eu clico em apresentar, ele ainda aparece aqui em cima. Você pode usar, entrar no mente.com e aí botar esse código para... que é esse aqui, 37, 26, 71 e 91. Ele diz clique... ele ainda dá a opção de você clicar para o link de votação. Aí você pode clicar também e botar em outro lugar. Aqui, se for uma aula assíncrona como essa, eu deixo aberto e mando o link para as pessoas. Eu posso mandar pelo WhatsApp do grupo e as pessoas vão respondendo e vai aparecendo aqui como estava aparecendo para vocês antes. Tá? Então, espera que tem alguém entrando. Então, o Mentimeter, ele possibilita isso. Voltemos para o nosso... Foi só uma interrupçãozinha. Voltemos para o nosso... para a nossa apresentação lá, né? Sobre culturas digitais. Então, eu dei essa parada só para mostrar que o Mentimeter é uma estratégia importante. Eu posso incorporar ele depois no Padlet, que é uma outra possibilidade, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Então, no momento em que eu estou fazendo, lembra que eu estava falando, para quem chegou depois e não viu, eu estava dizendo que elementos prévios orientam escolhas metodológicas no ensino online. Quais as perguntas? Saí de lá de quais as perguntas. Né? E uma delas, a primeira, era quem é o meu aluno, quais são suas necessidades. O Mentimeter é uma possibilidade de eu extrair essas necessidades. Né?
variadas sobre temas, estratégia metodológica, questões teóricas mais pontuais, como eu disse, feedback dos alunos, levantamento de conhecimento prévio. Então, ele é interessante por conta disso, né? Dessas possibilidades. E aí, mas a gente estava falando sobre o que é imprescindível. Aí, amplos canais de comunicação, de interação entre professor e aluno, comunicação síncrona e assíncrona, utilização de estratégias de colaboração, acompanhamento por meio de AVA, o sistema de gerenciamento de conteúdo, que é o Google Sala de Aula. Só para continuar nessa... As interfaces, essas interfaces digitais, né, elas têm que... A gente tem que lembrar o seguinte, né, e eu pego um trecho aqui do Paulo Freire, né, que a gente precisa sempre lembrar que a educação tem que ser pautada numa conversa, né? Na comunicação entre o professor e o estudante e entre os colegas. Assim, a educação se tornará uma educação para a libertação, onde todos terão o direito de expressar suas opiniões. As interfaces digitais, elas devem possibilitar isso. Volto a dizer, o que eu disse desde o primeiro dia, ela não pode ser só um repositório para o aluno consumir conteúdo. Então, eu estou dando uma aula síncrona como essa, eu posso, em meio à aula síncrona, criar uma série de atividades para os alunos participarem aqui. Ah, mas eu não sei se os alunos estão assistindo a aula, numa aula síncrona, por exemplo, ou não. Pronto, você não vai saber, porque nem sempre os alunos, na pandemia tinha muito isso, nem sempre os alunos vão abrir a câmera. O que é que eu faço? Atividades pontuais, rápidas, curtas, e que eu coloco no chat, eu coloco o link, peço para os alunos responderem, peço para eles interagirem. Então, as pessoas vão ter que estar ali presente, mesmo com a câmera fechada e o áudio, elas estão predispostas ali para interagir com as atividades e com a aula em si, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração. A colaboração, ela tem que ser vista, e é importante isso, como uma estratégia metodológica. A própria colaboração é uma estratégia metodológica. Então, toda atividade que vocês forem desenvolver, ela tem que, para que ela seja mais eficaz e promova engajamento e autonomia do aluno, ela tem que estimular essa colaboração. Então, não é só uma atividade, porque imaginemos, né, na prática recorrente, geralmente os professores fazem atividades para os alunos responderem e ele ou ela avaliar. Né? Então, a gente precisa desenvolver estratégias que agrupem alunos, para que os alunos se agrupem em torno de uma discussão, de um debate, com o intuito de solucionar um problema. Então, esse é o objetivo. Se eu não fizer isso ao longo de um semestre no ensino superior, ou ao longo de um trimestre, ou de um ano letivo na educação básica, não dá para eu querer protagonismo e autonomia do aluno. Eu tenho que estar, de alguma forma, tensionando no bom sentido, criando estratégias e atividades para que, aos poucos, eles comecem a desenvolver uma autonomia no sentido de perceber a colaboração como uma coisa natural. Né? Então, privilegiar o processo e não o produto. Não é se o aluno acertou ou errou, mas o mais importante é se os alunos debateram, discutiram, tentaram encontrar uma solução em grupo. Né? Então, esse é um sentido. Então, a própria colaboração em si, ela tem que ser vista como uma estratégia. Né? E, claro, e a gente não pode esquecer qual é o sentido do método, né? O sentido, o aprendizagem colaborativa, o sentido do método, a aprendizagem por meio da colaboração, ela se dá nesse momento também que os alunos acessam texto, vídeo, áudio, imagens, objetos, né? Ou assistem a uma palestra, ou fazem trabalho em grupo. Mas tudo isso com o intuito de trocar experiências, de debater sobre problemas, de se posicionar sobre o que o outro disse. Então, no momento em que eu escolho, lembra que eu falei da consigna, que é aquela explicação, ou a rubrica no ensino à distância, né, no ambiente virtual, a rubrica é aquele comentário sobre a atividade, que tem um sentido parecido com a da consigna, né, que é explicar para que ele está fazendo aquilo. Então, no momento em que eu coloco um texto, um vídeo, áudio, uma imagem, o que quer que seja,
Eu preciso criar estratégia para que as pessoas debatam, discutam. Ah, mas se você disser isso, eles não vão fazer. Não vão fazer. Então, eu tenho que criar estratégias para que as pessoas digam, ó, vou separar a turma em grupos, cada grupo vai se posicionar diante de um texto, um vídeo ou áudio, emitir uma opinião sobre o que é que eles representam, e a equipe B ou a equipe C vai ficar responsável por debater, dizer se concorda, se discorda. Então, eu crio espaços, né, de debate dentro do que eu disponibilizo. Então, essa é a melhor forma de romper com o individualismo, né, na ideia de eu produzir só para o professor, para a professora, e só o professor, a professora me dá o feedback. No momento em que você tem colaboração e troca de experiência, todo mundo está respondendo e todo mundo está participando. Bem, e aí uma estratégia interessante é o Padlet, que a gente vai ver agora. Vou mostrar para vocês, né? O Padlet é um quadro virtual colaborativo. Mas aí eu vou dar uma paradinha, porque a gente chegou em 8h07, para ver se alguém quer tirar dúvidas antes de entrar no Padlet e mostrar como é que vocês fazem, como é que vocês usam. Quem não sabe ainda. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou aproveitar e vou fazer uma lista de presença 8/8. Vou fazer baixar aquela lista de presença automática do Teams. Eu tenho dúvidas. Acabei de baixar a lista. Pode perguntar. É o seguinte, eu já entrei nessa plataforma, né? No meu computador para testar, né? Isso. No Padlet. No Mentimeter. Que a gente usou agora. Porque você está explicando, eu já estava futucando aqui, né? Para poder aprender. Aí eu estou aqui tentando, né? Já consegui traduzir para o português, né? Pronto. E aí eu entrei aqui na nuvem, eu escolhi a nuvem, como você falou, certo? Só que como é que faz para colocar a pergunta? Você falou, foi muito rápido ali, eu não consegui. A pergunta está do lado, vou compartilhar aqui para você, ó. Para você ver. Espera aí, que compartilho. Ver aqui, Mentimeter. Show. Deixa eu abrir aqui. Eu gostei dessa ferramenta, vou usar, viu? Achei ela legal. Dá para usar em muitos espaços e muitas possibilidades, né? Porque você pode fazer tanto como levantamento prévio, quanto o feedback de uma aula ou do que você quer relacionado a um grupo, por exemplo, um grupo de pesquisa. Vou compartilhar aqui para você ver essa dúvida sua, Andréa. Tá vendo? Vou de novo aqui, ó. Tá vendo a nova apresentação? Tá vendo aí, André? Estou vendo. Pronto, nova apresentação. Aí você escolhe, eu escolhi formatos, mas você escolhe o em branco. Você escolheu a nuvem. Aqui embaixo, do lado direito, eu escolhi a nuvem. Aqui embaixo do lado direito, ó, tá vendo? Tipo de slide, nuvem. A pergunta está aqui. Tá vendo? Palavra nuvem Aonde? aqui. Não tô, aonde? A palavra aqui. Nuvem, né? Isso. Tá vendo aqui pergunta? Que digita. Tá vendo? Marquei aqui pergunta. Sim. Pronto. Aí você digita a pergunta que você quiser. Ó, digitando aqui qualquer coisa. Tá vendo? Aí eu digito. Entendi. Quando eu digito a pergunta, ela vai aparecendo aqui no slide do lado. Certo? Legal. Entendi. A pergunta está aqui. Aí depois você pode fazer outro slide. Você baixa um novo slide, se você quiser. Imaginemos que é isso. Eu baixo um novo slide. Ele pergunta se você quer... Você pode trocar. Se você não quiser nuvem, você pode escolher outra coisa. Múltipla escolha. Pronto. Escolhi múltipla escolha. Aí, a mesma coisa. Está vendo a pergunta aqui da múltipla escolha? Aí eu faço a pergunta. Sim. Ela vai aparecer aqui. Aí tem a opção 1, opção 2 e opção 3, porque eu escolhi 3 opções de respostas. Então, se eu quero múltipla escolha, eu tenho que lembrar que eu vou ter 3 opções de resposta, ou 2, se eu quiser, ou 1, se eu quiser, eu vou tirando. Eu quero 2. Tá vendo que eu tirei? Eu tenho, não múltipla escolha, eu posso adicionar a opção de perguntas, ou eu posso retirar. Então, você quer fazer às vezes é um debate sobre algum tema, e você quer saber o que é que as pessoas pensam sobre
sei lá, você bota lá, o que você acha sobre a pena de morte no Brasil? Você é a favor ou contra a pena de morte no Brasil? Aí você bota lá duas opções, né? Opção 1 e opção 2, sim ou não. Ou qualquer outra pergunta que você queira, de alguma forma, pode ser sim, uma resposta de sim ou não, mas pode ser também tá vendo que ele aparece aqui o sim ou não? Aí a pessoa vai se posicionando. Você quer saber o que é que a turma pensa sobre um tema? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma discussão, marcar uma data, enfim, se posicionar sobre uma questão teórica. Depende de como você pergunta e de como você estrutura. Mas a pergunta é aqui, tá vendo? Pronto, vou parar aqui. Alguém Obrigada. tem nada? Alguém tem alguma pergunta sobre o Mentimeter? O Mentimeter é uma estratégia usada na pandemia. Eu recomendava e muitos professores também utilizavam como possibilidade de levantamento prévio, mas pode ser utilizada. O céu é o limite, é a sua criatividade. Você pode usar para muitas coisas ali. Bem, então vou entrar aqui no Padlet, né? Como eu estava mostrando aqui. Vou voltar para lá. Bem, o Padlet é um quadro virtual colaborativo, né? É um quadro virtual multimídia, né? Você pode usar várias linguagens e pode avaliar de várias formas. Claro, a gente não pode esquecer de uma coisa que a gente falou no primeiro encontro e no segundo, e falou especificamente quando a gente falava de metodologias ativas, né? O objetivo é que os alunos participem e interajam. Por isso que está esse trecho, esse excerto aqui da Lilian Bassix e do José Morin, que é sobre metodologia ativa, né? A ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada à aprendizagem reflexiva, para tornar visíveis os processos, os conhecimentos e as competências do que estamos aprendendo com cada atividade. Então, assim, o aluno e a aluna está desenvolvendo aquela atividade, ele precisa entender onde é que você quer que ele ou ela chegue, né? Ensinar e aprender se torna fascinante quando se converte em processos de pesquisa constante, de questionamento, de criação, de experimentação, de reflexão, de compartilhamento crescente em áreas de conhecimento mais amplas e em níveis cada vez mais profundos. Então, a gente tem que lembrar que a gente está usando interfaces com os alunos, eles não estão aprendendo apenas o conteúdo que está sendo disponibilizado pelas interfaces. Eles estão aprendendo a usar a interface também. Então, é o que a gente chama de dupla conceitualização. A ferramenta, ela também é conteúdo, ferramenta entre aspas, né? A interface digital, ela é um conteúdo. Ela é uma possibilidade de produzir conhecimento, é uma possibilidade de estabelecer debate. Então, não só um espaço no qual o aluno ou a aluna vai obter conteúdo, mas ele vai também produzir conteúdo, ele vai produzir engajamento, produzir debate, problematização. Então, claro que no momento que eu estou trabalhando com a interface com os alunos, eles precisam aprender a usar essa interface, né? Então, o primeiro movimento é fazer esse passo a passo, né? Explicar, criar um tutorial, mostrar o tutorial. Tem vários tutoriais na internet para o uso do Mentimeter. Se você botar lá, tutorial sobre o Mentimeter, parece centenas. Tutorial sobre o Padlet, centenas. Tutorial sobre o Miro, que a gente vai ver depois, que é um mapa mental, centenas. Dá para você aprender facilmente. Então, o Padlet é essa possibilidade. Então, eu vou... Deixa eu clicar aqui. Deixa eu parar e entrar. Eu vou entrar no Padlet. Vou pedir que vocês coloquem aí no Google a palavra Padlet. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar rapidinho. Coloca no Google
Aqui, Padlet. Quando você coloca no Google, vai aparecer a página do Padlet. Vocês clicam aqui. Eu já estou criado, já criei, já tenho uma conta, mas vocês podem criar uma conta, né? Eu já tenho alguns aqui. Eu estou na versão gratuita. Ele possibilita que você crie alguns Padlets, acho que 5. Deixa eu ver se eu crio um novo. Pronto, aqui, dá para criar um novo. Quando você entra em Padlet, tá aqui, você faz o mesmo processo. Ele é gratuito. Se você quiser usar mais de 5, você tem que fazer uma versão paga, mas as versões, a versão gratuita te possibilita usar todas as funcionalidades do Padlet. Né? Aqui, antes de vocês entrarem, enquanto vocês estão entrando, aqui, vocês estão vendo essa página do Padlet, não estão? Sim. No meu, quando eu entrei aqui, né, tem assim, fazer login ou inscrever-se. Está um pouco diferente Isso, do você seu. clica em fazer login, porque você não tem. É porque a minha aqui já está pronta. Já estou usando, né? Aqui já tem alguns... Mas tem que fazer login e inscrever-se. Qual a diferença? Você tem que se inscrever, fazer uma conta. Inscrever, né? Fazer uma conta aí. Esse meu aparece assim porque eu já tenho um Padlet aqui. Aqui, ó, um exemplo de um curso que eu fiz há alguns anos, que foi um Memória, Patrimônio e Monumento. Eu criei nesse formato coluna. Né? Então, o Padlet, você pode usar vários, você pode usar os fundos. Nesse formato coluna, você pode rolar. Eu vou mostrar como é que a gente faz, né? É bem simples. E você pode usar várias estratégias. Aqui, por exemplo, nesse seminário, eu deixei... Foi um curso que a gente deu sobre memória, patrimônio e monumento, e eu deixei um áudio, eu gravei um áudio explicando o que era essa página para os participantes. Pronto. Aí deixei aqui um card também que eu botei sobre o que era o evento. Aí deixei lá os dias, as mesas, a conferência, as discussões, os cards, para um card que orientava os candidatos, né? E aqui criei em cada coluna, cada palestra, cada momento do evento, eu criei uma coluna. A conferência de abertura, foi com o professor Lívio aqui, um antropólogo, o currículo lá dele, o livro. Eu não estou vendo, não, eu só estou vendo no seu aí. Eu só estou vendo assim, culturas digitais e tecnologias educacionais, material didático, memória e patrimônio, e aí o restante não você está. Vou botar, porque eu esqueço que o TIN você tem que sair e botar a página específica. É esse aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aí memória, patrimônio e monumento? Agora sim. Pronto. Então, o Padlet, ele possibilita, ele é um quadro virtual que você pode usar em formato de linha do tempo, aqui está em formato de coluna. Aqui é o que eu estava falando, eu deixei um áudio para os cursistas aqui, explicando o que era... Olá, nosso evento, teremos uma palestra com a professora Sara Dias. Pronto, aí deixei um cardzinho sobre o evento, explicando que é um cronograma do evento para as pessoas acessarem. Na primeira coluna eu botei a palestra, o palestrante, o professor Lívio Sansoni, que fez uma palestra de abertura sobre memória, patrimônio e monumento. Botei um livro dele, aqui anexei um livro. No segundo, tem um vídeo do Roger Chartier, discutindo o passado no presente, que o tema era museus e lugares de memória, artigos também, enfim. E aí, em cada coluna dessa, eu fui colocando material relacionado a um dos cronogramas, né? Os dias do cronograma, que foi um livro meu que eu coloquei sobre museus e museu como lugar de memória, para as pessoas, um artigo para as pessoas poderem baixar, enfim. E aí você tem o Padlet, é esse mapa mental que você pode usar de diversas formas. Aí eu vou mostrar basicamente, deixa eu abrir aqui
Aqui, ó. Quando você faz a conta do Padlet, você tem aqui criar um Padlet, pronto. Aí você tem essas várias opções: tela, linha do tempo, grade, lista, mural, mapa. Geralmente eu uso... Você tem a possibilidade de usar o mural. Né? Vou voltar aqui. Quando você usa... Vou abrir aqui nesses 3 pontinhos, né? Você pode alterar o formato. Aqui embaixo do Padlet tem 3 pontinhos. Ó, você clica mais ações do Padlet. Você pode alterar formato. Aí ele tem grade, mural com sessões, que é o que eu quero. Esse mural está puro. Aí eu quero mural com sessões. Aí ele vai abrir as sessões. Esse fundo também eu posso modificar. Né? Eu tenho a possibilidade de estar alterando... Eu não estou vendo, não. Eu não estou Deixa eu vendo, não. voltar. Eu esqueço que voltar. Peraí. Eu vou voltar aqui o Teams. Ele não vai direto. Foi mal. Pronto. Vou voltar de novo. Ó. Tá vendo aqui, ó? Padlet. Tá vendo esse azul aí, né? Sim, professor. Agora eu estou vendo. Pronto. Eu vou mudar esse azul, esse fundo. Você tem alguns fundos padrões aqui do Padlet. Você pode alterar. Né? Vou botar esse aqui. Pronto. Vou botar esse mais clarinho. Pronto. Salvo. Você pode, nesse fundo também, você pode fazer aquela mesma coisa do Mentimeter. Todas as plataformas, elas possibilitam que você use fundos pré-formatados ou que você use fundo do seu notebook, do seu computador. Você pode fazer o upload. Aqui também é a mesma coisa. Você tem, quando você clica aqui, você tem a possibilidade de fazer o upload aqui embaixo. Tá vendo no final? Você pode pegar uma imagem que está no seu computador e jogar como fundo. Aí você escolhe. Mas eu usei rapidamente essa pré-formatada aqui. Quando você... Eu escolhi... Lembra que eu escolhi, ó, aqui, ó, no alterar formato, eu escolhi grade com coluna. Você tem a grade pura, você tem tela, você pode escolher o formato mapa, formato lista, linha do tempo, que é um outro formato também. Você pode escolher o formato linha do tempo. Aí ele aparece de uma outra forma. Mas eu escolhi no formato mural com seções coluna. Aqui eu posso mudar o meu nome, botar o título do meu Padlet. Né? Eu clico aqui. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu clico aqui e coloco... Estão vendo aqui título? Meu Padlet brilhante, eu coloco. Culturas digitais. Vou botar lá. Desculpe, você clicou aonde que eu não vi para poder aparecer isso, o título? Você pode clicar em cima. Não tem culturas aqui? Aqui Sim. em cima, quando você clica, ele já aparece. Ó. Você pode clicar também aqui, ó, na configuração, em cima dos 3 pontinhos. Tá vendo? Sim, sim. Tá vendo os 3 pontinhos? Aí, ó. Estou vendo. Em cima dos 3 pontinhos tem a rodanazinha da configuração. Aí você clica e aparece. Título. Aí eu já vou mudar. Culturas digitais e tecnologias. Tecnologias educacionais. Pronto. Aí eu já coloquei aqui. Peraí que tem alguém entrando aqui. Deixa eu botar para dentro. Emitir todos. Aí eu já tenho... Tanta coisa aberta. Peraí que eu volto. Aí eu já tenho aqui o título. Eu posso fazer a descrição da minha sala. Vai aparecer embaixo aqui, ó, o título. Eu não vou digitar, mas eu estou digitando qualquer coisa aqui, só para vocês verem aparecendo. Tá vendo? Tá vendo? Depois que eu fiz minha descrição, eu posso escolher fonte, cor, uma série de coisas. Possibilitar que as pessoas façam comentários em publicação, do que eu publicar.
exibir o nome do autor com carimbo de data e hora. Eu posso, quando eu exibo isso aqui, a pessoa que entrar vai ficar registrado o nome dela se ela tiver uma conta no Padlet. Deixa eu ver que tem alguém com áudio aberto aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, voltando aqui, aí, deixa eu fechar essas páginas todas que estão abertas. Muita página aberta aqui. Vocês estão vendo aqui seção 1, aqui em cima? Não está passando nada para mim. Espera aí, deixa eu voltar lá. Desculpa, é que saiu do compartilhar. Pronto. Aqui em cima estão vendo seção 1? Sim. Pronto. Aqui nos 3 pontinhos do lado, eu posso renomear a seção. Então, imaginemos que eu vou botar um nome aqui, apresentação. Imaginemos que esse Padlet é a sua sala virtual. Você vai fazer uma apresentação dele. Eu posso inserir várias sessões aqui. Eu vou inserindo várias sessões, vão abrindo colunas aqui do lado. Eu estou na apresentação. Quando eu faço a apresentação, eu posso fazer a apresentação de várias formas. Imaginemos que eu quero apresentar essa sala. Imagine que é a sua sala de aula lá do curso de farmácia, ou de enfermagem, ou de história, ou na educação básica de história, geografia e matemática. É a sala virtual da sua turma, do seu 6º ano. Então, você tem 3 turmas de 6º ano e todas 3 vão estar concentradas aqui. Ou turma de 2º ano de ensino médio. Enfim, não importa. Eu vou fazer minha apresentação. Eu posso fazer uma apresentação. O que é essa apresentação? Isso é o seu critério, mas geralmente a gente precisa apresentar o que é isso aqui, né? Esse espaço. Então, vocês estão vendo que embaixo da apresentação tem um mais. Estão vendo? O maisinho aqui. Sim. Pronto. Sim, clica no mais, aí ele vai aparecer vários elementos aqui, ó. Vai aparecer assunto, eu posso colocar um assunto, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: quando você clica em mais, ele te dá uma série de possibilidades. Na primeira é carregar um arquivo, no segundo é tirar uma foto minha, posso tirar uma foto minha para colocar aqui, gerar um link, anexar um link para aparecer alguma coisa aqui, né? Pesquisar uma imagem, eu quero botar uma imagem, é uma sala que eu vou discutir teoria literária, ou teoria da história. Eu quero botar uma imagem que reflita isso. Mas eu não quero nada disso. Eu clico nesses 3 pontinhos. Os 3 pontinhos aparecem mais tipos de anexo. Eu clico. Ó, tá vendo? Eu tenho essas várias possibilidades que eu falei. Mas eu vou atrás de 2 para mostrar a vocês. Uma delas é gravador de áudio. Essa primeira aqui. Gravador de áudio, essa segunda gravador de áudio, e essa daqui que é gravador de vídeo. Eu quero fazer uma apresentação da minha sala gravando um vídeo. Quando eu clico em gravar vídeo, o Padlet vai possibilitar que eu grave. Ele não está aparecendo aqui porque, deixa eu ver aqui, porque deixa eu usar o USB, pronto. Tá vendo? Quando eu clico em gravar um vídeo, o Padlet vai me dar a possibilidade de eu gravar um vídeo de 5 minutos. Imaginemos que eu quero gravar esse vídeo para os meus alunos, para deixar de apresentação. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que tem em cada coluna, qual é o sentido dessa sala virtual, por que essa sala virtual é importante, como eles podem ter acesso às atividades, a download de vídeos, de áudio, qual é a importância das atividades em formato de vídeo, em formato de áudio, em torno de mais, enfim, eu posso fazer N coisas. Pronto, gravei meu vídeo, eu estou gravando aqui a título de exemplo, vou dar uma pausa. Quando eu termino, ele pergunta se eu quero descartar. Eu tenho a possibilidade de descartar. Falei alguma coisa errada que eu não queria que saísse, vou repetir tudo de novo. Eu posso descartar e reiniciar. Se está tudo bem, eu posso
reproduzir e ver. Aqui, tá vendo? Tem 37 segundos. Eu posso reproduzir para saber se tudo ficou tranquilo, se o vídeo está bom. Se ficou bom, eu clico em salvar. Pronto. Quando eu clico em salvar, eu posso dar. Ele pergunta o assunto, aí eu digo apresentação sobre sala de aula virtual. Pronto, é um exemplo. Eu clico lá em publicar. Pronto. Meu vídeo de apresentação já está aqui. Eu explicando o que é a sala de aula virtual. O aluno, quando ele entrar no Padlet, né? Como é que eu entro no Padlet? Da mesma forma que em qualquer plataforma. Está vendo a setinha aqui do lado direito que o cursor está passando? Abrir configurações de compartilhamento. Quando eu clico na setinha, a mesma coisa. Eu posso compartilhar por QR Code. Ó, tá vendo? Obtive um QR Code. Eu posso, num momento que eu estiver usando um slide, eu posso botar meu QR Code lá no slide e pedir para os alunos entrarem no Padlet para fazer alguma atividade, ou posso copiar o link e mandar pelo WhatsApp. Posso incorporar, aqui embaixo, o meu Padlet num blog ou site. Eu posso botar o Padlet, por exemplo, dentro de do Moodle, da plataforma Moodle. Eu já fiz isso dando aula de História e Educação, peguei o Padlet, botei lá, e os alunos entravam no Padlet dentro do Moodle. Enfim, você tem várias possibilidades. Então, eu fiz uma apresentação usando o recurso gravador de vídeo do Padlet. Mas se o aluno não tiver notebook, ele pode fazer pelo celular. Você pode entrar pelo celular também, fazer a mesma coisa. Você entra pelo celular, o Padlet tem uma versão para celular, um aplicativo. Você entra e você pode fazer a mesma coisa, gravar pelo celular. Eu estou aqui, ó, abri meu Padlet pelo celular, como eu fiz aqui, formato coluna, gravei meu áudio aqui segurando, vou gravar um vídeo para os alunos, abro o vídeo do meu celular e gravo. 5 minutos. A mesma coisa que eu fiz aqui. Ou eu posso gravar um áudio. Vou no maisinho de novo, vou nos 3 pontinhos que estão aqui do lado, mais tipos de anexo. Aí tem aqui, gravador de áudio. No áudio, ele já abre, eu vou clicar em gravar o áudio. 15 minutos. Você tem 15 minutos. Eu posso usar o áudio até para dar uma aula de 15 minutos. Por que 15 minutos? Porque o Padlet bota só 5 minutos de vídeo e 15 minutos de áudio. Porque nas culturas digitais, menos é mais. Não dá para você gravar uma aula de 1 hora num vídeo. A maioria dos alunos não vão assistir. Então, o ideal é você gravar vídeos curtos. A gente já tem pesquisa na internet, Instagram, YouTube, Facebook. A gente já tem pesquisas que mostram que quanto menor o vídeo, o áudio, menor o conteúdo, maior é o engajamento, maior é a apropriação do material. Então, é por isso que você tem um vídeo curto. Mas eu preciso de meia hora para falar sobre o tema. Então, faz 6 vídeos de 5 minutos. Eu preciso de 20 minutos, faz 4 vídeos de 5 minutos. Mas você vai quebrando, o aluno vai assistindo aos poucos. No que se refere ao áudio, você já tem a possibilidade de gravar mais 15 minutos. 15 minutos dá para dar uma mini aula. Você pode pegar um áudio desse e discutir um conceito, discutir um autor, uma autora, de forma complementar. Algo que você não conseguiu trabalhar na sala de aula, porque não deu tempo. Você pegou e gravou um conteúdo e disponibilizou para os alunos. É o mesmo processo. Eu gravo o áudio. Imaginemos que eu estou fazendo uma apresentação em formato de áudio, como eu fiz lá naquele Padlet. Paro, ele pergunta se eu quero descartar ou reiniciar, ou se eu quero salvar, reproduzir e salvar. Eu clico em reproduzir e salvar. Posso ouvir o áudio. Né? Claro que você não vai ouvir 15 minutos de novo, mas se ele for curtinho, dá para você ouvir. Se você acha que está tudo bem, eu posso botar um título, aqui logo, né? Vai aparecer lá o título para a sua gravação, aqui embaixo. Tá vendo? Apresentação, de novo, sobre sala de aula virtual. Pronto. Eu salvo. Aí ele vai aparecer embaixo, mas eu vou botar aqui
Mesma coisa. Vou pegar aqui, estou com preguiça. Aí eu coloco aqui, publico. Pronto. Apresentação. Ele está aqui embaixo, ó. Aquele título que eu digitei lá já quando o áudio terminou, ele está aparecendo aqui embaixo, ó, o cursor aqui embaixo. E esse que eu digitei agora aparecendo em cima. Imaginemos que você quer botar apresentação sobre sala de aula virtual, aqui embaixo você quer colocar um subtítulo, você pode botar. Aí ele está aqui já. Tem a possibilidade de gravar mais 15 minutos. Pô, 15 minutos dá para dar uma mini aula, certo? Então, eu posso usar isso para minha apresentação. Eu posso usar isso para dar uma aula para os alunos. Eu posso usar isso, por exemplo, eu quero que os alunos... Eu quero criar uma coluna, por exemplo, de atividades. Atividades. Né? Então, pronto. Aí eu posso fazer várias coisas aqui. O céu é o limite. Lembra que esse é um espaço de hipermídia. Vou lá no mais, imaginemos, 3 pontinhos. Eu quero pegar alguma coisa do YouTube. Ó, o YouTube aqui. Clico no YouTube. Aí vou pegar aqui, vou para a minha área, que é a história. Ditadura militar no Brasil. Pronto. Imaginemos que eu fiz uma pesquisa sobre ditadura e escolhi esse documentário de 28 minutos. Documentário, aí boto lá, né? Boto o título, documentário, enfim, boto o título lá e publico. Pronto. Depois que eu publico, eu vou pedir que os alunos respondam, né? Eu vou pedir que os alunos se posicionem sobre esse documentário. Então, eu posso pedir que os alunos aqui desenvolvam uma atividade sobre ele. Né? Eu posso, tanto na própria publicação aqui embaixo, está vendo que ele está piscando aqui embaixo da ditadura? Após assistirem o documentário, respondam. Aí eu vou colocar lá. Aí eu atualizo lá. Embaixo do documentário, eu vou fazer um textinho dizendo, após assistir o documentário, responda as seguintes questões. Aí eu vou botar lá, utilizando o áudio ou gravando um vídeo. Aí eu vou pedir que o aluno, individualmente, depois que assistir esse documentáriozinho, um exemplo que eu estou dando, claro, né? Quando o aluno ele assiste o documentário, o interessante de tal vídeo aqui é que ele pode rodar o YouTube aqui dentro. Ele pode assistir o documentário aqui dentro. É proibido proibir. Eu posso expandir e assistir aqui dentro. Ou eu posso ir para o YouTube. Eu posso ir para o YouTube direto. Mas a ideia do Padlet é que o aluno possa assistir aqui dentro mesmo, sem precisar sair. Boto a atividade e depois peço que o aluno responda as minhas questões abrindo um áudio ou vídeo. Ele ou ela vai escolher. Aí ele ou ela vai fazer a mesma coisa, vai clicar no maisinho, 3 pontinhos, aí vai responder minhas perguntas gravando um áudio. Aí ele vai gravar o áudio, ele ou ela vai gravar o áudio dizendo o que é que achou do documentário e tentando responder aquelas 3 perguntas. Ou vai gravar um vídeo, quem for mais desinibido, se não tiver vergonha da câmera, vai gravar um vídeo, mesma coisa, respondendo as atividades ali, gravando um vídeo. O objetivo é que o aluno experimente as linguagens. Quem fez áudio uma vez vai fazer vídeo, quem fez vídeo vai fazer áudio, ou vai fazer um texto, enfim. O Padlet, ele possibilita essas múltiplas linguagens. Claro que quando eu clico aqui no maisinho, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Na seta que eu compartilho, quando eu clico aqui, eu tenho que alterar a privacidade para os alunos. Está vendo que ele está secreto aqui? Os visitantes podem escrever. Eu posso alterar a privacidade, eu posso botar público.
todo mundo pode ver o Padlet, privado, oculto do público, mas eu tenho que alterar a permissão do visitante sempre, lembrar. Ali tem só pode escrever, eu tenho que alterar para pode editar. Quando eu altero para pode editar, eu permito que os alunos adicionem publicações. Ou seja, se eu não alterar para pode editar, o aluno não vai poder entrar aqui e gravar um áudio nem um vídeo. Então, eu tenho que lembrar disso nas configurações, né? Então, e lembrar que eu tenho que ativar uma outra coisa aqui, exigir aprovação. Exija que as publicações sejam aprovadas por um moderador. Ativei. O que é que significa isso? Toda vez que alguém postar alguma coisa, ela não vai para o ar direto. A publicação vai ter que ser aprovada por mim. Por quê? Porque você não sabe quem vai entrar. Alguém pode botar alguma coisa obscena, né? Você dormiu, acordou de manhã, já tem pornografia no Padlet. Né? Por quê? Porque você não ativou a aprovação. Porque muitas vezes o aluno acha o espaço interessante, pega o link e manda para outra pessoa. Né? Aí alguém entra e às vezes quer colocar alguma coisa inadequada. Então, é sempre que você está trabalhando com o Padlet como em sala de aula com os alunos, ativar aqui, ó, sempre ativar, desculpa, na setinha aqui, em privacidade, editar para os alunos e ativar aqui embaixo, nas configurações, moderação, exigir aprovação. Você pode filtrar também linguagem obscena. Se alguém der xingar, o xingamento é substituído por um emoji. Então, é uma outra coisa boa também de fazer. Então, o Padlet, ele te possibilita... Vocês perceberam que tem o uso do áudio, o uso do vídeo, e você pode incorporar qualquer coisa. Por exemplo, nessas atividades, eu posso incorporar imagens, eu posso entrar no Spotify, por exemplo, pegar algo relacionado a... botei aqui, expansões marítimas. Não apareceu aqui, mas, enfim, eu quero incorporar alguma coisa do Spotify, um podcast. Eu vou lá e tento incorporar do Spotify. Eu posso incorporar do YouTube, ou da própria internet. Então, você pode incorporar qualquer coisa dentro do Padlet. Eu quero pegar um link. Você pode pegar um link, da mesma forma também, quando você clica no maisinho, ó, aqui, eu posso pegar um link e aqui tem link. Eu posso digitar o link aqui e o que eu digitar aqui, o que eu colar aqui, o Padlet incorpora. Fica aqui dentro do Padlet. Né? Então, eu posso fazer N coisas com o Padlet, além de fazer o upload do que eu quiser aqui dentro, colocar aqui dentro. Então, eu posso criar espaço de colaboração. Então, nessas atividades, eu posso dividir a turma em grupo, pedir que a turma comente tal atividade. Cada coluna eu posso botar um grupo, em cada coluna, grupo A, B, C, D e E. E cada grupo, eu divido o grupo, coloco alunos nesses grupos. Então, em algum momento, eu peço que o grupo A comente do grupo D, o B do C, enfim. Aí eu começo a criar estratégias de participação e depois eu crio uma estratégia de colaboração. Eu misturo os grupos. Peço que cada aluno do grupo dos grupos constitua um grupo novo e se posicione sobre tal questão. Enfim, o céu é o limite e o limite é a minha criatividade. Eu posso fazer N coisas usando o Padlet. Então, o Padlet é esse espaço. Ele é um espaço assíncrono. Né? Eu posso colocar N coisas aqui para que os alunos consumam. Claro que eu vou colocar uma série de materiais, né, para que os alunos consumam. Vou parar de partilhar aqui, só mostrar um Padlet pronto. Né? Eu vou mostrar uma série de materiais para que os alunos consumam. Professor? Oi, pode falar. Desculpa aí a abordagem, Eduardo. Não, pode... Tudo bem? Oi, Eduardo. O senhor falou aí que o Padlet é assíncrono. Eu estava desenvolvendo aqui o raciocínio entendendo que seria híbrido.
tendo em Não. vista essa possibilidade de nós fazermos vídeos no momento que estivermos apresentando nossas aulas e que os alunos também poderiam interagir da mesma forma, ou o meu pensamento é um pensamento equivocado? Por gentileza. Não. Quando eu falo, são duas coisas aí. Quando eu estou falando que ele está num formato assíncrono, é o seguinte, geralmente as pessoas usam o Padlet para deixar atividades assíncronas. Que atividades assíncronas são essas? Atividades que não vão ser feitas na hora. Eu podia abrir um Padlet aqui e pedir para vocês entrarem nele e desenvolverem atividades. Mas a atividade síncrona é quando todo mundo está entrando e interagindo em espaços, como a gente vai ver. Ele possibilita que você desenvolva uma atividade síncrona. Ou seja, eu posso colocar uma atividade aqui. Imaginemos, eu abri um Padlet nosso da turma e pedir que vocês entrassem agora para vocês responderem a atividade. Todo mundo ia entrar e ia interagir nele. Isso é uma atividade síncrona. É uma atividade limitada, não tem a sincronicidade que a gente tem de uma plataforma como a gente está aqui, ao vivo, falando em tempo real. É uma atividade que não tem... Ela é síncrona, porque as pessoas estão entrando na plataforma, não estão se vendo, mas estão entrando, como se fosse um espaço de discussão. Mas, geralmente, o Padlet ele é usado para atividades assíncronas, ou seja, atividades offline. As pessoas deixam atividades, textos, áudios, vídeos, para que as pessoas se deparem sobre eles e produzam material. O Padlet, porque assim, a gente divide as atividades nas culturas digitais em síncronas, são essas que a gente está fazendo aqui, ao mesmo tempo, aparecendo na tela, e assíncronas, quando eu deixo material, atividade, vídeo, áudio, problematizações, para que você entre num outro tempo, que não é o tempo da aula, que você entre num outro momento, que não é um momento síncrono. Você pode entrar ao longo de uma semana para desenvolver as atividades que estão ali dentro. Então, aí é assíncrono, entendeu? Então, geralmente, o Padlet é utilizado para atividades assíncronas. Tudo bem. Agora, usar para o ensino híbrido já é outra coisa. Quando a gente pode usar para o ensino híbrido, qualquer plataforma, não só o Padlet. O Padlet pode ser usado para o ensino híbrido, o Google Sala de Aula pode ser utilizado para o ensino híbrido, o Moodle pode ser utilizado para o ensino híbrido. O ensino híbrido é toda vez que eu tenho uma aula presencial, mas eu tenho um espaço virtual no qual eu desenvolvo uma série de atividades. Então, é nesse sentido. O Padlet é usado para ensino híbrido, mas o ensino híbrido geralmente se dá de forma assíncrona, né? O professor não está lá naquele ambiente, a professora não está lá naquele ambiente. Ele deixa atividades, deixa textos, deixa áudio, deixa vídeo, os alunos vão interagir, mas o professor e a professora não está lá. Então, nesse sentido, ele é assíncrono, né? Ele é fora do tempo real da aula. Ele está... O aluno pode interagir ao longo de uma semana, por exemplo. Entendeu, Eduardo? Eu compliquei mais. Ok, pessoal, obrigado aí, bastante esclarecedor. E só aproveitando a oportunidade, é mais ou menos o que a gente vive hoje com a UNEB na plataforma AVA. Nós temos atividades síncronas e atividade assíncronas. Então, assim, agradeço o esclarecedor e também bastante oportuno. Obrigado. Nada. O AVA da UNEB é o Moodle, né? Eles usam o Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem, para essas atividades assíncronas. Mas aqui, aí, só para mostrar para vocês, para compartilhar esse Padlet pronto aqui, que eu estava mostrando. Espera aí, que eu tenho tanta coisa aberta. Fechar isso aqui. Pronto. Aqui, então, o Padlet, aqui, deixa eu pegar um outro pronto aqui. Aqui foi um Padlet, por exemplo, que a gente usou no nosso curso de especialização de História da Bahia. Eu dou aula também, dou aula aqui no mestrado da UF de História e dou aula nesse curso de História de especialização em História da Bahia. Aí a gente criou um Padlet para que os alunos produzissem material. A avaliação que a gente fez foi os alunos da especialização produzindo material
didático para professores da educação básica usando esse Padlet. Mas dentro do Padlet, eles podiam usar vários formatos. Teve gente que criou podcast, teve gente que criou cartilha, teve gente que criou outro Padlet, né? Eu até botei aqui aquele tutorial que ele disse que ia mandar para vocês. Está vendo aqui o uso do Padlet nas aulas. Foi um tutorial que eu criei e botei para ele. Ó. Pronto. Aí botei um outro material. Eita. Botei um material para eles. Botei um sobre vídeo, produção de vídeo usando celular também, que eu fiz. Tá lá eu tenho um canal no YouTube, aí tem esses tutoriais estão lá. Eu botei esse tutorial também sobre criação de vídeo para quem se interessasse. Botei um sobre como fazer podcast usando um aplicativo chamado Anchor. Enfim, aí muita gente usou vários formatos para produzir conhecimento. Teve gente que usou podcast, teve gente que usou guia, teve gente que usou formato videoaula, teve gente que usou Google Maps, né? Teve gente que criou lugares de memória indígena do Baixo Sul da Bahia usando o Google Maps. Aí você clicava em cada marcaçãozinha e aparecia uma explicação, um comentário histórico sobre o local, né? Falando sobre... Enfim, o céu foi o limite aqui, e aí teve muita gente que usou muitas coisas para produzir material, mas usando o Padlet, né? O Padlet foi usado aqui na aula. Então, você pode usar também o Padlet para que os alunos façam avaliações. Como eu já mostrei, você tem várias possibilidades, né, do uso do Padlet. O Padlet é uma das plataformas que você pode usar, mas a gente tem outras. Eu ia falar hoje do Miro também, mas não deu. Mas vocês podem, para quarta-feira, bota lá também no Google Miro, M-I-R-O. O Miro é uma plataforma, é um mapa mental de borda infinita, né? Que ele é bem interessante também. E, bem, dá para a gente fazer muita coisa. Deixa eu mostrar aqui. Compartilhar ele aqui. O nome do Miro. Aqui, ó, Miro. É esse aqui, ó. Esse aqui, M-I-R-O, Miro. Eu tinha botado até esse vídeo. Tem um videozinho, quem quiser entrar, que é um tutorial sobre o Miro, que é bem interessante. Esse aqui, ó, youtube.ms6s8, quem quiser anotar e entrar. Bem, o Miro é uma outra possibilidade que a gente vai ver também, que é um mapa mental de borda infinita. Ele é bem interessante. Só para dar um spoiler da próxima aula, deixa eu mostrar aqui ele rapidinho. Ver se eu entro rapidinho, né? Deixa eu mostrar aqui o Miro. Parar de apresentar e fazer outra apresentação. Ó, o Miro é esse aqui, ó. Miro, tá vendo? É um mapa mental de borda. Você tem vários modelos de mapas mentais. Eu vou abrir uma aqui que eu usei numa disciplina História Social da Cultura, que é uma disciplina que eu dou no mestrado de História aqui da UFS. Ele é de borda infinita porque você pode botar um mundo dentro dele. Ó, tá vendo como ele fica pequenininho? E aí eu vou dando um zoom. Ó, eu botei uma aula aqui, ó. Tá vendo? Botei. Eu já mexi tanto nela que eu tirei do formato. Mas você pode estar usando o Miro. E aqui eu tinha botado textos para ler na sala. Você vai dando zoom, você pode ler o texto. Botei um livro aqui, era uma discussão. Botei uma... A gente começava com uma frase do dia. Tira
Eu tinha colocado aqui uma frase do dia, se eu tirar aqui, para ler, para começar a aula. Eu posso botar texto, né? Eu botei... Aqui saiu, mas vou tirar ele aqui. Eu tinha botado um livro aqui, ó. Dá para você botar também um livro dentro do Miro. Ó, tá vendo? O aluno clica aqui. O aluno pode ler aqui dentro do mapa mental. Ele vai passando na página. Aqui tá. Deixa eu mudar aqui. Ele vai passando a página e pode ir lendo, ó, aqui dentro do próprio Miro. A página está ali. Ele pode, se ele quiser, ele ou ela lê o livro aqui dentro do Miro. Eu deixei lá. Você pode deixar como atividade. Tá vendo? Porque é de borda infinita. Você vai botando um mundo de coisas. O texto, você vai alternando, dando zoom. E ele vai alternando, vai ampliando. E o aluno também pode fazer o download. Ah, não quero ler aqui dentro, me deu agonia. Aí eu clico aqui e ele faz o download do texto. Baixa o texto no seu computador. Enfim, mas é só um spoilerzinho. Depois a gente vê com calma. Aqui, ó, aí o texto aparece aqui e você faz o seu download. Essa história comparada que eu tinha botado lá e tal. Bem, é o Miro que a gente vai ver depois. O Miro, ele possibilita também que você entre e que você... e que várias pessoas entrem ao mesmo tempo, né? Aquela pergunta do Eduardo, eu posso fazer uma atividade ali dentro síncrona? Posso, no Padlet. De repente, eu posso botar uma atividade rápida dentro do Padlet, eu estou falando do Padlet já. Aí eu estou dando uma aula online, eu estou na sala de aula presencial, digo, gente, ó, deixei no Padlet da turma uma atividade para a gente fazer. 15 minutos para vocês responderem. Vou botar o link no grupo aqui, todo mundo entra. Quem não tiver sem celular, entra senta com um colega que tem, e aí a gente vai fazer uma atividade rápida. Bem, aí você vai dimensionar se sua turma dá para fazer isso, se tem gente com celular suficiente, ou então se tiver uma notebook, você tiver uma TV, você acopla o notebook na TV e aí entra lá no Padlet, mostra eles, enfim. Depende de como você dimensiona a atividade que você vai fazer com sua turma. Aquela discussão que a gente fez no início, né? Tem que saber quem são os seus alunos, quem é a sua turma, o que é que dá para fazer, o que é que não dá para fazer. Então, o interessante é exatamente isso. Dá para você fazer coisas rápidas. O Miro é a mesma coisa. Eu posso botar uma atividade lá e pedir para várias pessoas entrarem. Ó, quero que a turma separe em grupo. Cada grupo tem uma atividade para fazer no Miro agora. Vocês entram e lá tem uma atividade separada em grupo A, B, C, D e E. E cada grupo vai ficar com sua respectiva atividade. Aí dá para entrar todo mundo junto e todo mundo fazer atividade ao mesmo tempo. Entendeu? Então, essas plataformas, elas possibilitam que várias pessoas entrem, de você ter grupos, equipes que desenvolvam atividades ali. Mas a gente vai ver o Miro. Deixa eu baixar uma última lista de presença. Baixei aquela primeira, vou baixar a segunda aqui. Mas vou contar a que tem sempre mais pessoas, né? A primeira. Então, é interessante isso, só para a gente ver que hoje a gente viu um pouco o Padlet, né? que é bem interessante, né? Dá para fazer uma série de coisas. E a gente viu só um spoilerzinho do Miro, que é uma outra plataforma de hipermídia, assim como o Padlet, diferente. O Padlet é mais completa e mais intuitiva, mais simples de usar, mas o Miro também é bem interessante como mapa mental, trabalho como mapa mental. Mas a gente vai ver depois. Bem, pessoal, chegamos às 9 horas. Espero que vocês tenham dado para acompanhar. Não sei se hoje, como foi uma coisa mais prática, e não sei se... Mas está gravado, vocês vão poder ver de novo. Mas deem uma olhada no Padlet. Bota lá Padlet no Google e bota tutoriais para o Padlet.
e bota lá tutoriais para o Miro, que na próxima aula a gente vai entrar no Miro e eu vou fazer uma outra atividade usando uma outra interface também bem interessante, vocês vão gostar. Hoje a gente usou o Mentimeter, que vocês conheceram, para uma série para enquetes, levantamento de conhecimento prévio, feedback, o que vocês acharem pertinente, e o Padlet, e viu um spoilerzinho do Miro. Na próxima quarta, a gente vai ver o Miro e vai ver uma outra interface também que é bem interessante para trabalhar em sala de aula. Professor, posso tirar dúvida rapidinho, de um minuto? Claro. Antes de você Diga, André. Eu já abri o meu aqui, né? Muito feliz porque estou aprendendo. O Miro, o Padlet. O tablet e o me esqueci. Mentimeter. Já abri. Aí, como eu não vou ficar mexendo agora de noite, se eu fechar e eu quiser abrir novamente no outro dia, é só fazer o login. É só login e senha de novo. Tranquilo, login e senha. O que você tiver feito nele, fica lá salvo. Ok, é isso que eu queria saber. Eu gostei. Amanhã de manhã eu vou dar uma olhada com mais calma. Isso, agora tem que olhar com calma. São interfaces que você tem que entrar lá. Elas são bem intuitivas. E aí você tem que entrar e mexer nelas, né? Mexer, ver as ferramentas, o que é que você pode fazer. Dá para fazer muita coisa legal. Tem muita coisa sendo feita. E o mais interessante, o Padlet é gratuito, né? E a opção gratuita dá para você usar todas as funcionalidades que ele tem. Então, é bem legal. E os alunos podem acessar pelo celular. Você baixa um aplicativo do Padlet no celular e você pode usar pelo celular. O Miro também é a mesma coisa. Essas plataformas, elas são pensadas para ter usabilidade. E usabilidade significa você poder usar também no celular, né? No aparelho móvel. Então, elas são pensadas para você também utilizar no celular. Então, isso é bem legal. Eu quero agradecer. Estou gostando muito das aulas. Estou aprendendo bastante. Eu que agradeço. Gente, mais uma vez, obrigado. Hoje teve uma dimensão mais prática. Diga, Eduardo. Eduardo ia falar. Pronto, antes do senhor encerrar aí, para não perdermos aqui o costume, a presença ela está registrada no automático, vídeo aula anterior, ou você vai disponibilizar? Está no automático, está no automático. Eu já baixei uma vez e baixei agora, e você estava aqui, aí você já entrou também nela. Pronto, obrigado, e também agradecer aí o senhor pelos ensinamentos e dizer que o senhor, com essa facilidade aí de transmitir o conteúdo, ajuda muito e a gente só tem a ganhar, tá bom? Tá bom. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Pessoal, boa noite pro senhor. Boa noite, obrigado. A gente se encontra quarta-feira, no mesmo horário. Obrigada, professor. Maravilhoso. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado pela presença e paciência mais uma vez. Obrigado, boa noite. Boa noite. Ô, professor, quero fazer uma pergunta. Oi, diga, Gisele. Tem algum problema quem não conseguiu responder aquelas perguntas no início da aula? Porque eu não consegui entrar. Não, ali só foi para vocês testarem a interface, o Mentimeter. Não tinha nenhum intuito de avaliar nada, não. Era só para vocês verem como funcionava e ver, operar a ferramenta mesmo, usar para ver como é que funciona. Mas não se preocupe, não. Tá certo. Não está em avaliação, não. Professor? Oi. Eu não coloquei meu nome todo, eu coloquei somente Gustavo Almeida. Tem algum problema? Não tem, não. Acho que só tem você. Eu acho que tá só Gustavo Almeida, eu não estou vendo onde eu posso editar meu nome aqui. Não, fique tranquilo. Lá. Tudo bem. Porque eu não vi eu não participei na última quarta porque eu estava dando aula. Tudo bem. Mas essa semana eu vou participar direito. Obrigado, viu? Tá bom, que bom. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.